e Carlinhos Brau. E agora a gente chama a coluna Finanças Pessoais com Alexandre Arce. Jornal Nova Brasil Brasília. Finanças Pessoais. Um oferecimento Colégio Marista João Paulo II. Matrículas abertas. Alexandre Arce, bom dia para você. Como é que você está nessa semana de Natal? Olá, Israel. Tudo pronto, tudo organizado, árvore de Natal montada, os presentes comprados. Agora é só esperar a ceia de Natal. Vai ter uva passa, não vai ter. É aquela discussão normal de todo Natal, né? Tem quem goste, tem quem não goste. Mas uma coisa que a gente não pode fugir de falar na época do Natal é da vida financeira, porque é uma época que a gente compra presentes, que a gente pensa aí 13º, começar o ano aí pagando contas ou pagando dívidas. O que a gente pode falar sobre prioridades financeiras nessa época de Natal, Arce? Muito interessante, Israel, justamente por conta disso, né? E nesse período que a gente percebe que o dinheiro deixa de ser mais discreto e passa a falar mais alto nas nossas escolhas. E muitas vezes nesse nosso vazio. E aí vem que a gente deixa de lado as nossas prioridades. Então, quando a gente fala isso, Israel, a gente quer falar o seguinte, que essa época a gente acaba gastando demais, pensando em muita generosidade, mas na prática é mais uma compensação nossa interna. E isso faz com que a gente ultrapasse muitas vezes o nosso limite. E aí a gente percebe que, na maioria das vezes, esse gasto desnecessário dos presentes, dos bônus, enfim, de uma série de questões, é uma tentativa da gente preencher algumas ausências que foram acumuladas durante o ano, e aí com pouco tempo, pouca escuta, pouca presença real, o dinheiro vem funcionar como um atalho emocional. E aí é muito importante, Israel, que a gente tenha aquele autoconhecimento. Ele é imprescindível, inevitável nessa hora, porque parcelar um presente é muito fácil, mas reorganizar a vida financeira e definir as prioridades é super complexo. Então, por isso eu acho nessa data tão próxima, né, a 2 dias do Natal, eu acho muito importante a gente entender que dinheiro mal direcionado costuma ser uma prática de emoções não elaboradas. Por isso é importante a gente bater esse papo aqui no dia de hoje. E aí, quando a gente fala de finanças, a gente fala sobre o estudo do comportamento, né? Muita gente fala que finanças é fazer conta, é uma coisa muito de exatas, mas a gente está falando sobre sentimentos, sobre impulsos, sobre essa forma de lidar, às vezes até como você falou, com a falta da presença durante o ano, e as pessoas realmente fazem isso de comprar presentes mais caros para compensar alguma coisa ou outra ali. E eu queria saber, como é que a gente mede nessa época do ano o que é a relação entre preço e valor dos presentes, como é que a gente vê isso e faz isso de uma forma saudável, sem comprometer, claro, nossas finanças. Parece a mesma coisa, né? A gente fala qual o preço, qual o valor de determinado produto, mas tem uma diferença gigantesca, né? Quando a gente fala de preço, ele vai aparecer na sua fatura, né? É o valor, é o que você pagou para ter aquele bem. Mas quando a gente fala de valor, ele permanece mesmo quando essa data passa. Então, assim, muitas vezes a gente continua ainda insistindo em medir amor, medir sucesso e principalmente quanto a gente gasta. Então, assim, a gente tem que perceber, Israel, quando a gente fala nessa questão, e eu falo toda terça-feira, falo todos os dias, falo toda hora, né, sobre dinheiro, como é importante entender que não é o que você vai dar, é o que vai representar tudo isso. A gente percebe, né, a gente está próximo aqui a um shopping, e as pessoas correndo, as lojas extremamente cheias, as pessoas comprando somente para trazer uma presença da qual não foi condicionada ao longo do ano. E quem recebe aquilo ali também recebe muitas vezes de maneira só educada e não vai utilizar. Então, acho que esse excesso tem que deixar de existir e a priorização do que faz sentido na sua vida e na vida de quem você quer presenciar. Muitas vezes um passeio
tomar um sorvete, dar, né, uma caminhada de maneira conjunta, vai fazer muito mais valor do que chegar e comprar algo muito caro, tendo um preço muito caro, que vai aí sim atrapalhar o seu orçamento financeiro. E a gente vê isso muito em relacionamentos fraternos, relacionamentos amorosos. Às vezes a gente dá mais valor do que para aquilo que a pessoa passa mais tempo fazendo, né? Um presente personalizado, uma coisa que é pensada com o coração, e não necessariamente uma coisa que é cara, né? Então, a gente, nessa época de Natal, é levado a pensar nessas nuances relacionadas ao presente, a estar presentes. Mas uma coisa que existe, que traz muitas críticas, é pensar justamente em orçamento na época de Natal. Isso é um pouco, para algumas pessoas, anticlímax, né? Poxa, eu estou aqui na semana de Natal, estou comendo, estou de folga. Vou falar de orçamento? Qual que é a importância de falar disso? Ruim, né? O orçamento não é para estragar nada, o Natal, né? Mas é para entender que ele vai proteger o nosso próximo ano. Quando a gente fala do orçamento, normalmente a gente pensa ali de um limite rígido. Poxa, eu não posso ultrapassar aquela barreira porque vai trazer alguma consequência. Mas, na verdade, ele é um instrumento de cuidado, né? Porque dezembro está finalizando, Natal aí no finalzinho de dezembro. Em janeiro não pode ser castigado por más decisões que a gente toma nesse momento que o emocional acaba liderando ali as nossas decisões. Quando a gente consegue respeitar esses números, você pode ter certeza que seu ano começa de maneira muito mais tranquila. E não vamos trocar, né? Alguns dias de euforia, Israel, por meses de ansiedade silenciosa, saber que, puxa vida, ultrapassei o limite do qual eu deveria respeitar e agora eu vou ter que pagar ali por conta, né, dessa decisão emocional e não racional. Então tem que entender que o orçamento não é restrição, né? É uma proteção do seu emocional e principalmente do seu bolso. E a gente está falando de um período que é até complicado no início do ano, né? Porque vem IPVA, vem novos impostos, para as pessoas que têm filhos nas escolas aí particulares, vem aumento de mensalidade. Janeiro geralmente vem carregado com muitas outras responsabilidades financeiras, né? O que a gente pode tirar de lição disso tudo, desse pensamento sobre ter cuidado nessa época de Natal? E eu acho que isso serve também para as outras épocas do ano, né? Mas o Natal é especial, né? Então, Israel, quando você fala isso, eu acho que acaba se tornando uma pergunta um pouco incômoda para todo mundo, mas nessa época a gente sabe que vai ter muito presente, muitas ceias, celebrações, o Natal acaba nos obrigando a encarar como o dinheiro está sendo usado. Será somente por aparência ou também está criando uma base para o amanhã? As prioridades financeiras, elas são a forma mais consciente para que a gente possa entender o nosso hoje, e viver o hoje é fundamental. Algumas colunas atrás a gente falou de faça do seu presente um futuro permanente, ou seja, viva muito bem hoje, mas que isso seja continuado. Mas se eu tomo decisões antecipadas, emocionais, eu vou acabando de financiar um futuro desequilibrado. E a gente sabe, e infelizmente a estatística no nosso, Israel, que grande massa da população brasileira hoje está em endividamento. Muitos deles estão já não conseguindo fazer com que o dinheiro dure o mês inteiro. E mais importante ainda, que não se pense no futuro. A gente tem percebido cada vez mais critérios sobre a previdência, né, social. A gente tem percebido cada vez mais que quanto mais tempo eu tiver para organizar meu dinheiro, o meu futuro financeiro se torna ainda mais favorável, mas isso tem que ser tomado hoje. Então, eu acho que como o maior presente que a gente pode dar ou receber é entender a importância de cuidar bem do dinheiro. Ele não é e nunca será a coisa mais importante em nossa vida, mas ele é a grande ponte que vai nos levar às nossas verdadeiras conquistas e verdadeiras realizações. Então, com isso, que esse Natal as pessoas entendam, discutam. Eu falo que dinheiro já deixou de ser tabu na mesa, que seja do café da manhã, que seja do almoço, que seja agora da ceia de Natal. É mais um ponto a ser discutido, a ser falado, para que se possa cuidar bem dele, e cuidando bem dele, ele vai cuidar bem de nós também.
Perfeito, que análise precisa, é tão importante falar sobre isso. Alexandre Assi, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, um Feliz Natal para você e a gente se vê, claro, na semana que vem. Com toda certeza, eu acho que nessa data tão importante, a gente tem que trazer muito entendimento, Israel, e fazer com que as pessoas possam fazer com que o dinheiro esteja no seu lugar. E para que tudo isso possa acontecer, todos tragam muita cor no seu dinheiro. Jornal Nova Brasil Brasília. Finanças Pessoais. Um oferecimento Colégio Marista João Paulo II. Matrículas abertas.